Internacionista. Os Cavaleiros Templários. Os pobres companheiros soldados de Cristo e do Templo de Salomão. Comumente conhecidos como os Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo de Salomão, ou simplesmente como Templários, foram entre os mais ricos e mais poderosos das ordens militares cristãs ocidentais e eram autores proeminentes das finanças cristãs. A organização existiu por quase 2 séculos durante a Idade Média. A existência dos Templários estava intimamente ligada às Cruzadas, quando a Terra Santa foi perdida. O apoio à ordem se desvaneceu. Rumores sobre a cerimônia de iniciação secreta dos Templários criavam desconfianças. Os Templários tornaram-se uma instituição de caridade favorecida em toda a cristandade, recebendo dinheiro, terras, empresas e filhos nobres das famílias que estavam ansiosos para ajudar na luta na Terra Santa. Os Templários podiam passar livremente por todas as fronteiras, não eram obrigados a pagar impostos e estavam isentos de toda a autoridade, exceto a do Papa. Com sua missão clara e amplos recursos, a ordem cresceu rapidamente. Os Templários eram frequentemente as tropas de choque avançadas nas principais batalhas das Cruzadas, enquanto os cavaleiros fortemente armados em seus cavalos de batalha partiam para atacar o inimigo à frente dos principais corpos do exército, em uma tentativa de romper as linhas de oposição. Uma de suas vitórias mais famosas foi em 1177, durante a Batalha de Montesgard, onde cerca de 500 cavaleiros templários ajudaram vários milhares de infantarias a derrotar o exército de Saladino, com mais de 26.000 soldados. Eles basicamente inventaram bancos. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1120 como a espécie de força de segurança para proteger os vários peregrinos, viajantes e mercadores que vagavam pela área tumultuosa ao redor de Jerusalém. Para este fim, os cavaleiros configuraram um sistema onde qualquer pessoa que viajava sobre a Terra Santa poderia depositar quaisquer objetos de valor com um templário local para emiti-los com uma nota. Esta nota poderia então ser trocada em qualquer outro escritório templário na Terra Santa pelo valor dos itens ouro ou uma peça equivalente de metal precioso ou pedra. Essas notas eram essencialmente uma forma inicial de cheques e historiadores notam que os templários praticamente criaram o que seria considerado como o primeiro sistema bancário formal. Isso não só tornava a viagem pela Terra Santa muito mais segura, já que os peregrinos poderiam viajar sem nada valioso, o que significa que os bandidos tinham pouco incentivo para roubar, mas fizeram dos templários uma das entidades comerciais mais poderosas e ricas do mundo. Também, basicamente, Megacorp, que pertence a Chipre. Os templários também eram basicamente uma megacorporação que possuía Chipre, e difícil enfatizar o quão rico os templários eram.
porque por um tempo eles basicamente possuíam tudo na Terra Santa. Inicialmente, grande parte dos fundos da ordem veio de doações que os templários investiram cuidadosamente em tudo, desde fazendas até a indústria têxtil. Praticamente todos os lucros desses empreendimentos foram canalizados diretamente para os cofres de pedidos, onde foram novamente investidos pelos templários, especialmente treinados em transações financeiras. O conhecimento de negócios da ordem acabou culminando com a posse, entre outras coisas, da ilha inteira de Chipre. Você acha toda essa riqueza cavaleira individual? Existem teorias de conspiração que sugerem que certos indivíduos ricos são apenas liberados. Eles são descendentes dos templários, o que realmente não faz sentido. Cavaleiros individuais estavam pobres de terra. Embora coletivamente os cavaleiros templários representassem uma das forças mais poderosas que o mundo antigo já tinha visto individualmente, os cavaleiros da ordem não tinham riqueza material para falar disto. Em grande parte porque para se tornar um cavaleiro tinham que fazer um voto de pobreza e doar tudo, seus bens do mundo, para a ordem a ser usada na verdade. Os templários foram fundados na ideia de que nenhum membro jamais teria mais do que eles precisam. Algo que se torna muito aparente se você considerar o estilo original de Cruz Vermelha. O nome que os templários tinham quando foram fundados: os pobres soldados de Cristo no Templo de Salomão. Até mesmo o logotipo dos templários reflete suas origens humildes e compromisso com um estilo de vida espartano. 2 cavaleiros montando um único cavalo, mas isso não quer dizer que os templários divertiam-se com várias vantagens ou exemplos. Eles estavam acima de todas as leis. Como se fatigando muito dinheiro em sua existência não bastasse, em 1139, o vencedor do século XII, o Papa Inocêncio II, declarou que os templários eram, acima de tudo, autoridades, exceto a dele e a de outros papas menos impressionantemente nomeados. Isso foi feito, em grande parte, para permitir que os templários viajassem através das fronteiras sem serem molestados, mas um efeito colateral agradável de não pagar mais impostos ou obedecer nenhuma lei local, o que ajuda o poder e a riqueza da ordem a crescer exponencialmente, o que inevitavelmente os tornavam impensadamente poderosos inimigos. A ordem foi destruída porque ele possuía o dinheiro. Os historiadores observam que os principais causadores por trás da destruição dos templários foi o rei Filipe IV da França, que decidiu levantar a ordem e torturar os membros de todos os seus assassinatos porque ele não queria devolver o dinheiro que devia. O principal problema que o rei Filipe IV teve com os templários, como se esperaria de uma ordem de cavaleiros indigentes e amantes de Deus, não havia realmente nenhuma sujeira neles, que Filipe IV poderia tirar vantagem disso. Então, ele decidiu fazer uso de sua influência como rei da França para forçar a igreja a investigar uma série de rumores absurdamente caricaturais de que os templários estavam cuspindo na cruz, envolvendo-se e dizendo que Deus não existia. Mesmo grupo de templários que entregou toda a sua vida a serviço de Deus e poderia citar a Bíblia de trás para frente. Devido à persistência obstinada do rei Filipe IV, muitos templários admitiram essas acusações forjadas, depois de terem sido torturados, tendo recebido tudo o que precisava para atacar a organização enfraquecida. Preso todo mundo,
como o destino teria e a data em que isso aconteceu é provavelmente um que você reconheceria. Centenas de templários foram presos na Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 tem sido considerada uma data infeliz e ninguém sabe ao certo por quê. Uma teoria popular e a mais pertinente para este vídeo é que esta data foi em que o rei Filipe IV organizou a prisão de todos os templários franceses. Enquanto existem dezenas de outras teorias sobre as origens de por que Sexta-feira 13 é azarada, é o dia em que centenas de homens totalmente inocentes foram presos, forçados a admitir atrair suas crenças mais profundas sob tortura e, em seguida, sumariamente executados. Provavelmente é uma teoria tão boa quanto qualquer outra fala da perseguição dos templários. De acordo com historiadores, uma porcentagem considerável de templários. Pego por causa de suas barbas. Como muitos descolados e bandas de hardcore hoje, os templários eram fãs de gigantescas barbas que usavam em incontáveis campos de batalha com orgulho e possivelmente manchas de mostarda em seus rostos. As barbas dos templários eram tão icônicas que quando o rei Filipe IV e mais tarde a maioria do mundo começaram a prendê-los, eles poderiam ser facilmente escolhidos por uma multidão, então torturados e executados simplesmente pelo fato de terem cerca de 1 metro de penugem presa ao queixo, registrando que muitos templários tentaram evitar a detecção, simplesmente raspando seus rostos e tirando suas icônicas túnicas brancas que aparentemente não foram muito bem, porque estamos falando sobre isso 700 anos depois, o que significa que eles foram pegos ou se gabaram disso. Depois do fato de que nós, pessoalmente, preferimos pensar que era o último, porque, pelo que os templários tinham, eram muito ásperos por um tempo. Em seguida, novamente, eles estavam acostumados à vida toda. Eles nunca foram autorizados a se render. Na época, os cavaleiros templários eram temidos e respeitados em todo o mundo por sua destreza no campo de batalha e armaduras radicais adornadas da cabeça aos pés em aço de chapa grossa, com as melhores armas e dinheiro para treinamento que poderiam comprar. Os cavaleiros templários, quase invencíveis em combate e considerados seu dever de primeiro atacar a batalha e ficar lá até que tudo ao redor deles estivesse morto ou atualmente tendo sua face cortada em 2 por uma espada larga de 2 mãos. Eles juraram em sua honra nunca se renderem ou deixar o campo de batalha, enquanto uma bandeira ostentasse seu voo em algum lugar em sua vizinhança, e foram igualmente obrigados a proteger a bandeira dos templários com suas vidas. Se necessário, por causa dos cavaleiros templários, entrar em batalha é o último a deixar isso. Deu origem a muitas lendas sobre cavaleiros templários, sua habilidade de combate, proficiência que é estranho. Apenas cerca de 10% dos templários eram cavaleiros. Quando a palavra templários é mencionada, a primeira imagem que aparece na cabeça da maioria das pessoas é a de uma figura de armadura usando uma túnica branca com uma cruz vermelha no meio. Enquanto as fileiras dos templários realmente continham cavaleiros que seriam considerados lendários níveis de heróis em qualquer jogo do Age of Empires, eles compunham apenas 10 dos números dos templários.
Os outros 90% funcionavam em grande parte em um papel coadjuvante, trabalhando como escudeiros ou em as várias propriedades controladas pelos templários. Mesmo no auge de seus especialistas em energia, estimam que os templários tenham apenas no máximo 2.000 cavaleiros dentro de suas fileiras, que não soa como muitos, e para garantir que fossem fáceis de reconhecer no campo de batalha. Ser encontrado usando uma túnica perfurantemente branca com uma cruz vermelha sobre eles. Por que os templários sempre usaram essas túnicas? A icônica túnica branca dos cavaleiros templários tornou-se um dos aspectos mais reconhecidos da ordem e tem sido infinitamente copiada em inúmeros filmes, programas de TV e livros ambientados nos tempos medievais, presumivelmente porque durante os tempos dos cavaleiros templários eles foram proibidos de tirá-lo enquanto estavam acordados por causa do que representava. Em suma, o branco da túnica significava a pureza dos cavaleiros, enquanto a cruz vermelha simbolizava seu compromisso de morrer em batalha, algo que era considerado uma grande honra naquela época, para garantir que eles nunca esquecessem isso, ou os votos inquebráveis que fizeram a Deus. Os cavaleiros não podiam comer, beber ou conversar um com o outro se não estivessem usando suas túnicas. Por causa disso, a túnica tornou-se inevitavelmente o símbolo mais reconhecido da ordem, um símbolo tão poderoso que sobreviveu aos próprios templários.